14, do 1 ao 16. Amém? Diz assim o livro de Deus. Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Siná, Arioque, rei de Eleazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Ao 14º ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins, não é zumbi não, viu? Aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé, Kiriataim, de volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Agora já temos aqui um cenário de guerra montado, né? Continuação, versículo 9. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Siná, contra Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Amém. Nós temos aqui um texto que trata muito claramente do modo como uma situação complexa, né, até para ler, uma situação complexa se deu, e o modo como houveram diversas reviravoltas. Nosso tema de hoje, e também de domingo que vem, será sobre o cristão e a soberania de Deus. Daí, pelo menos 2 perguntas você deve estar se fazendo. A primeira pergunta é: o que é que isso tem a ver com a soberania de Deus? E a segunda, que se você não fez a primeira, claramente você fez a segunda, é: o que é que eu tenho a ver com esse texto? Esse texto aqui ele vai nos mostrar 2 grandes lições sobre a soberania de Deus. A primeira lição que o texto vai nos mostrar sobre a soberania de Deus é que nós precisamos enxergar a atuação de Deus através dos fatos ocorridos. Se algum historiador lê esse texto, ele ia ver um cenário de guerra. Se um antropólogo lê esse texto, ele ia ver só uma história que estava no seu decorrer, fatores sociais. Na ótica humana, isso aqui é algo comum. Mas nós somos levados a pensar biblicamente, porque temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo devemos interpretar as coisas que acontecem, não como coisas que se derivam do mero acaso, mas que derivam de um plano decretado por Deus. Precisamos ver a atuação de Deus em todas as coisas.
A segunda lição e segunda proposição desse texto, e talvez seja a mais difícil, é que nós devemos aceitar que não controlamos as nossas vidas. Quem que é o personagem focado aqui no texto? Ló. E o que é que ele faz nesse texto? Nada. Ele é levado de um lado para o outro, de guerra em paz, de paz em guerra, de um povo para outro, porque por mais boa vontade que ele tivesse, ele não poderia, ele não tinha forças de combater aquele exército. Então, esse paradigma mundano que hoje se acresce, você é o dono do seu destino, mude a sua história hoje, 5 passos para uma vida feliz, 10 passos para o sucesso, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, 3 passos para isso e aquilo outro, mude sua vida, 21 hábitos de pessoas vitoriosas. Tudo isso é simplesmente conversa. Eu acho que o nome autoajuda é verdadeiro porque ajuda quem escreve, né? Autoajuda. Quando você escreve um livro de autoajuda, você ajuda a si mesmo, não quem lê. Mas nós somos levados aqui no texto a ver, em primeiro lugar, os momentos da soberania, que a gente vai ver no decorrer da exposição, e em segundo lugar veremos as ações da soberania. Antes de entrar nesses pontos, precisamos definir o que é soberania. Um dos termos mais aplicados para Deus é que Ele é um Deus onipotente. E onipotente não significa dizer que Ele tem muito poder. Onipotente não significa dizer que Ele tem quase todo o poder. Onipotente não significa dizer que Ele tem a maioria do poder. Onipotente significa dizer que Ele tem todo o poder. E que todo o poder que está em alguma criatura, em algum ser, em alguma ocasião, em alguma circunstância, é derivado do poder dele e está limitado debaixo do poder dele. Nós não acreditamos só que o poder de Deus é maior do que o poder do diabo, que o poder de Deus é maior do que o poder do pecado, mas inclusive que a atuação do diabo está limitada ao poder de Deus. Como dizia Lutero, o diabo é um cão na coleira de Deus. Todas as circunstâncias, todos os poderes, todas as coisas são regidas por uma mão poderosa que rege o universo. O Deus que cria as coisas em Gênesis 1, descrito em João 1 como o Deus criador pela palavra, é o Deus de Hebreus capítulo 1, versículo 2, que diz que Ele sustenta tudo que Ele criou pela palavra do seu poder. Então Ele é o Deus que cria e o Deus que sustenta. Quais são aqui os conceitos apresentados sobre soberania? A ideia de soberania significa dizer que nós não mandamos, que nós não temos poder, que nós não somos capazes. Portanto, como dizia certo pregador, ao pregar sobre a soberania de Deus, ele intitulou seu sermão da seguinte maneira: o atributo mais odiável de Deus. Por quê? Porque o cara que é ímpio, se você diz para ele que Deus é amor, ele diz, legal. Se você diz para ele que Deus é santo, ele fica com raiva. Mas se você diz que Deus manda nele, mesmo ele não obedecendo a Deus, aí ele se zanga, porque ele quer ser o seu próprio Deus. Qual que foi o grande apelo do pecado lá em Gênesis, no começo de Gênesis? Olha, se você comer desse fruto proibido, vocês vão ser como Deus. Todo pecado que está escondido por qualquer intenção pecaminosa, de qualquer tipo de pecado, de qualquer área que seja, é ser como Deus. Eu posso ser como Deus. Não só no pecado de Adão e Eva, mas no pecado de Satanás, antes mesmo de Adão e Eva. Isaías 14 diz assim: como caíste, ó estrela da alva, tu que debilitavas as nações, tu que dizias, subirei às extremidades do norte, serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei e colocarei meu trono no meio da congregação. Eu farei meu trono, eu me assentarei no meio dos anjos, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria nem ser igual a Deus, ele queria ser semelhante a Deus. Aí Jesus diz no Evangelho segundo Lucas: eis que vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Por quê? Porque por trás de todo o pecado está a tentativa de ser seu próprio Deus. Ninguém vivo sobre a face da terra vive sem Deus. Pode ser um Deus verdadeiro ou um Deus falso, mas ninguém vive sem Deus. Nem que você seja o seu próprio Deus.
mas todos os seres humanos adotam Deus para si. E daí a necessidade de, dia após dia, reafirmarmos o conceito da soberania de Deus, para fortalecermos nossa fé, para termos uma fé sólida e bíblica. O texto vai dizer para nós, do versículo 1 ao 12, os momentos em que a soberania de Deus se revela. 3. A soberania de Deus se revela em meio à guerra. O texto diz aí o nome de um monte de rei, 9 no total, e esses reis citados aí do versículo 1 ao 3, eles entram em guerra. Na cabeça de cada rei, eles estavam tomando a iniciativa. Eles estavam fazendo e acontecendo. Eles mandavam, eles determinavam os rumos da história. Imagine aí 7 nações, 7 povos, sendo colocadas em jogo. Sendo colocadas em jogo ali, por causa da decisão de apenas 9 homens. Eles detinham o poder de mulheres, de famílias, de crianças, de animais, de terras. Tudo estava debaixo da escolha deles. Mas na verdade, meus irmãos, até o poder deles estava sujeito ao poder de Deus. Romanos capítulo 13 nos dá uma preciosa lição. Romanos 13 diz assim: sejam sujeitos às autoridades civis. Por quê? Porque não há autoridade civil que não seja constituída por Deus. Ou seja, cada juiz, cada presidente, cada prefeito, cada governador, cada senador, cada desembargador, cada promotor, cada autoridade está debaixo da Constituição de Deus. E as Escrituras nos dizem no livro do Apocalipse que haverá uma pessoa nos tempos finais que se oporá a Cristo, por isso é chamado de o Anticristo. Esse camarada é chamado na Escritura de o Anticristo, que se oporá a Cristo nos últimos dias. Ele vai dominar as civilizações, vai unir os povos em torno de si, vai ser adorado pelas pessoas. Só que quando Jesus Cristo voltar à Terra, as Escrituras dizem como ele matará, como ele tirará o poder do Anticristo. O texto não diz que ele colocou uma legião de anjos para guerrear, o texto não diz que ele fez muito esforço, mas a Bíblia diz que ele, com o sopro da sua boca, derrubará o poder do Anticristo. Com o sopro da sua boca. Tamanho o poder de Deus. Ele levanta reis, ele derruba reis, ele levanta juízes, ele derruba juízes. Os irmãos viram essa semana, ele levanta políticos e derruba políticos, porque dele é todo o poder. Vemos no texto que mesmo nos momentos difíceis de aflição, Deus está a nos guiar, Deus está a nos direcionar, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às dificuldades. Guerra não quer coisa boa, porque sempre, de um lado ou de outro, vai ter muita gente ferida. Mas até no meio disso, Deus está no controle. Mesmo em meio às turbulências, mesmo quando as coisas saem do nosso controle, elas nunca saem do controle de Deus. Nós perdemos o controle às vezes, mas Deus nunca perde o controle. Nós às vezes não sabemos o que fazer, mas Deus sempre sabe o que deve ser feito. Versículo 4, parte A, diz que depois que os reis guerrearam, vamos nos lembrar aqui o que é que aconteceu. Estava Abraão junto com Ló, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar, porque os rebanhos cresciam muito, e estavam misturando os rebanhos, e os pastores, não, Abraão e Ló, estavam brigando, ou seja, não tinha nenhuma intriga entre o tio e o sobrinho, né, entre Abraão ainda e Ló, apenas entre eles, os pastores. E Ló decide ir para uma terra que é verde e só sobra Abraão a terra que é seca. E Deus decide abençoar Abraão. Nós colocaremos aqui como um ponto decisivo para entendermos esse texto, se Ló é de fato um crente, se Ló é de fato um salvo, se Ló é de fato um convertido ou não. Por a gente amar muito Abraão e ver que ele é o pai da fé, a gente tem a tendência a rebaixar Ló. Abraão era espiritual, ele deixou que Ló escolhesse qual lado ele queria, e Ló era carnal porque ele escolheu o lado verde. Não. Qual que é a evidência bíblica que nós temos? Folhei um pouco aí as Escrituras, lá no capítulo 18. Capítulo 18, no texto em que fala que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E quem que estava lá? Ló e a família. Veja
que do versículo 22 até o 33, Abraão está orando a Deus, e ele diz assim, versículo 31. Continua Abraão, e eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 20. Depois ele pergunta, por 10. Aí o Senhor diz, não a destruirei por amor aos 10. Então, a pergunta de Abraão é se houvesse ali apenas um justo. Ou seja, se houverem 50 justos, se houverem 20, 30, 40, 10 justos. Ele estava perguntando se houvesse algum justo naquela cidade, se ele seria livrado. E Deus reconhece Ló como justo, porque ele não destrói Ló. Portanto, nós estamos falando aqui de um homem convertido, de um homem que partilhava da fé de Abraão também. Então, não vamos colocar Ló como um vilão no texto. Ele era apenas um homem, como nós somos, com falhas, mas também com fé em Cristo. O texto vai dizer no versículo 4, parte A, que houve uma momentânea paz. Por quê? Estava em guerra. Ló poderia perder a sua família, poderia perder seus bens, perder a sua terra, perder sua liberdade. Mas como o exército inimigo ganhou do exército que estava ao lado de Ló, né, o exército de Sodoma e Gomorra, o que é que aconteceu? Eles tomavam, evidentemente, parte da produção, mas Ló ainda tinha liberdade para plantar, para colher, ainda tinha paz na terra de Ló. Em segundo lugar, Deus é soberano sobre a paz. Quando as coisas vão bem, Deus também está no controle. O versículo 4, parte B, vai mostrar que Deus é soberano nas reviravoltas ou nas vitórias. O texto no 4, parte B, vai dizer que eles serviram durante 12 anos ao exército inimigo. Mas no 13º ano eles se rebelaram, ou seja, passaram 12 anos vivendo de um modo e durante um ano eles venceram e prevaleceram contra o exército inimigo. Então, se imagine na situação de Ló. A vida dele melhorou durante esse ano. Por quê? Porque o exército inimigo não vinha tomar parte da produção, porque ninguém afrontava a família dele. Não, eles viviam um ano tranquilo. Mas em terceiro lugar, começam a vir rumores de guerra. O exército inimigo vê que perdeu aquelas localidades e eles começam como a gente costuma dizer, comendo pelas beiradas. Eles começam a cercar e tomando as outras terras e pegando para si os outros povos que eram próximos ao povo de Ló. E o texto vai dizer que eles começaram a tomar cidade em cidade, do versículo 5 ao 7. Eles iam se aproximando e vencendo, se aproximando e vencendo. Agora, mantenha a atenção de novo no perfil de Ló. Quem era Ló nesse momento? Ele estava na terra dele, tranquilo, com vitória, sem nenhum exército oprimindo ele, e ele começa a ouvir a notícia. Olha, eles estão chegando, eles estão chegando, eles estão chegando. E quanto mais o tempo passava, mais os rumores de guerra também se intensificavam. Será que também não é assim hoje? Apesar da gente não viver guerras como Ló nesse sentido viveu, mas hoje, principalmente no mundo globalizado, onde uma decisão lá modifica cá e uma decisão cá modifica lá, será que hoje nós também não vivemos sob pressão de humores? Deus é soberano sobre os rumores de guerra também. O versículo 8 ao 9 mostra outra circunstância. Deus é soberano sobre o que é provável. O texto vai dizer que eles se juntaram. Se juntaram 5 reis contra 4. Ló estava no grupo dos 5. O que é mais provável? 4 ganharem de 5 ou 5 ganharem de 4? Claro que é 5 reis ganharem de 4 reis. Porque o número é maior. Então Ló estava confiante. Só que, além do provável, meus irmãos, Deus também é soberano nas reviravoltas. O versículo 10 vai dizer que quando chegou a hora H, a hora da guerra, no lugar plano, que era onde se costumava guerrear, né, um exército corria contra o outro, ele era todo esburacado. Então, os caras que estavam no número menor, eram 4 reis, eles decidiram, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar betume, ou piche, né, como a gente conhece muito. A gente vai encher de piche. E o que é que vai acontecer? O cavalo vai ter dificuldade de se transportar, as carroças vão começar a entrar dentro, os homens, na hora de correr para a batalha, vão começar a tropeçar nos buracos, e ainda que eles não caiam, eles vão ficar sujos de piche.
Então algo acontecia também durante a guerra. É que nos campos secos, ou nesse caso com betume no chão, que é altamente inflamável, os soldados do exército inimigo lançavam flechas de fogo. E se eles lançassem flechas de fogo, o incêndio se espalharia. Então os outros reis, antes de entrarem na guerra, diziam, não, isso aqui não é pra gente não. A gente vai perder. Mesmo a gente sendo um número maior, a gente não vai ganhar a guerra. Então eles foram se afastando. E Ló está agora frustrado, porque ele não tem mais nem a vitória que ele esperava possivelmente receber. O versículo 11 ao 12 vai mostrar que, além das reviravoltas, Deus é soberano nas derrotas. Essa parte arde, né? Deus é soberano quando a gente perde. As pessoas têm uma ideia romântica da vida. Vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. O pneu do carro fura, gente fica doente, você tem problemas, pessoas são demitidas, crises acontecem, os preços das coisas ficam caras, prazos acabam, juros aumentam, tudo isso acontece. Ninguém está no céu. Ainda. Então não estamos isentos de problemas. Não fantasiem uma vida perfeita. Ela nunca existirá enquanto estivermos vivos nessa terra. Nunca. Pode melhorar de um lado, do outro lado piora. Mas nunca estaremos plenamente sem problemas. O texto vai dizer do versículo 11 e 12 que Ló teve, em primeiro lugar, perdido todos os seus bens e depois todos os seus mantimentos. Ele perdeu as suas posses, ou seja, levaram o que ele podia ter para produzir. Então Ló não ia mais plantar, não ia mais, se não ia plantar também não ia mais colher, mas ele tinha coisa guardada, ele tinha mantimento guardado, ou seja, mesmo não plantando, ele podia comer daquilo que ele já tinha plantado e estava guardado. Mas o exército inimigo levou também o seu mantimento. Ló estava sem recursos. Adorar a Deus com Abraão era tão bom, que tinha vaca, tinha jumento, tinha camelo, tinha terra, tinha paz. E agora eu estou sozinho, sem bens, sem mantimento, sem companhia, sem auxílio e sem saber qual será meu futuro. Mas Ló tinha um Deus que estava cuidando dele, mesmo no pior momento. Mesmo na derrota, Deus estava ao lado daquele homem. Outra coisa aqui que ele perdeu, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. O texto vai dizer que eles levaram até Ló como escravo. Não bastasse perder o que ele tinha para produzir, o que ele tinha para comer, levaram até a sua liberdade. Meus irmãos, não há nada mais humilhante para um homem do que perder a sua liberdade. O texto vai dizer que ele perdeu a liberdade, foi levado cativo, foi levado como escravo. Mesmo quando a gente perde. Mesmo quando aquilo que a gente queria que acontecesse, esperava que acontecesse, mas não aconteceu. E não bastasse isso, não bastava não só deixar de ganhar aquilo que a gente esperava ganhar. Deus é soberano também quando a gente perde aquilo que a gente tinha. A Verena Hernandes tem uma frase fantástica. A provisão acaba, o provedor nunca cessa de nos prover aquilo que precisamos. As providências, elas se abrem e se fecham, começam e terminam, mas Deus nunca cessa de estar conosco. Eu não vim aqui só para dizer que Deus sabe de tudo que acontece com você, mas eu vim dizer também que Deus age nas nossas vidas. Primeira ação de Deus, de modo direto para socorrer Ló, versículo 13, a parte A, ele deu escape. Olha só o que diz a primeira parte do versículo 13. Porém veio um que escapara. Meus irmãos, eles estavam dominados como escravos. Tinha vigia, tinha guardas. Eles estavam possivelmente presos. Mas Deus possibilita que um daqueles homens conseguisse escapar, sem que as pessoas o vissem. Porque Ele é o Deus que surpreende as pessoas. É o Deus que faz o inimaginável. Temos um escape também interessante no Novo Testamento. As pessoas queriam matar Paulo em Jerusalém. E ele se esconde dentro de um cesto e é levado dentro de uma carroça e sai da cidade na noite escura. Temos outro escape também ainda no livro de Atos. Pedro está preso. E a igreja está orando. E Deus manda um anjo e a cadeia é aberta. E ele é livre. Temos um outro escape também ainda no livro de Atos. Paulo e Silas estão presos, chicoteados com carne viva.
Mas Deus manda um terremoto, abre a prisão e eles são livres, eles escapam. Porque a soberania de Deus também implica dizer que Ele é o Deus que dá o escape. Isso se refere a circunstâncias materiais, físicas, financeiras, mas isso também se refere ao pecado. 1 Coríntios, Paulo diz, irmãos, Deus não manda uma tentação tão grande para a gente que a gente não possa resistir, e uma tentação tão grande na qual Ele não deu escape. Junto com a tentação para pecar, Deus também dá o escape para não pecarmos. Ele é o Deus que dá o escape. Segunda ação da soberania de Deus nesse texto, ação mais direta, evidente que todo o texto, as ações de Deus, é que Ele conecta pessoas. Um camarada sai e ele consegue chegar até o Abraão. A nossa confissão de fé, ela tem um trecho lindo que diz que, no capítulo sobre a providência de Deus, a confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte: Ele é o Deus que sustenta, dirige, governa e provê todas as coisas a todas as criaturas. Ele usou ímpios, ele usou rebeldes, ele usou a jumenta para falar com Balaão, ele usou coisas inimagináveis diante da nossa perspectiva. Devemos, portanto, considerar que Deus não está limitado à nossa ação. Quando Israel estava no cativeiro, o que é que ele disse por meio de Jeremias? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Vocês pensam que eu vou acabar com vocês, mas os meus pensamentos são de paz. Pensamentos que dão vida, pensamentos de paz e vida para vocês, de prosperidade, de bênção, no sentido de que eles seriam tirados da Babilônia. Não é teologia da prosperidade não, viu? No sentido de que eles seriam tirados da Babilônia. Isaías também diz, os meus planos são maiores que os de vocês. Os meus pensamentos são maiores que os de vocês. Nós não sabemos o que se há de suceder sobre as nossas vidas. Provérbios 16, 1 diz assim, o homem planeja, mas do Senhor vem a palavra de execução. Tudo que você pensa sobre o seu futuro é só hipotético. Mas Deus é quem diz, isso vai ser, isso não vai ser. A palavra final é dele. Ele que tem a palavra final sobre a nossa vida. Ele conecta ali pessoas. Ele junta pessoas para que Ló fosse socorrido. Terceira ação clara e direta de Deus, nesse texto também, é que ele levanta esforços. A parte B do versículo 14 e a parte A do 15 diz assim, fez sair 318 dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra ele de noite, ele e seus homens. Então, Abrão, pega 318 homens e leva para socorrerem a Ló. Imagine-se de novo na cabeça de Ló. Eu estou preso, ele não sabia que o cara fugiu, ele não sabia que o cara contou para o tio dele, ele não sabia que o tio dele ia ajudar ele está em total incerteza. Para ele, Deus não está trabalhando. Mas, meus irmãos, para Deus estar agindo ao nosso favor, não é obrigado que a gente perceba. Não é obrigado que a gente veja a providência de Deus. Não é obrigado que a gente, logo à primeira instância, perceba o trabalhar de Deus ao nosso favor. Deus está trabalhando até quando nós não compreendemos, até quando nós não imaginamos, até quando nós não esperamos. Ele está trabalhando a nosso favor. Ele levanta esforços, ele levanta um exército de seletos 318 homens, e homens dos melhores, dos mais capazes, dos mais adestrados para a batalha. E eles vão também paulatinamente caminhando e ganhando, e eles perseguiu a caravana que levava Ló, e no versículo 16 vai dizer o que é que acontece quando Abraão se encontra com eles. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Ou seja, ele é o Deus que soberanamente restaura. Ló perdeu tudo. Ele esperava encontrar aquilo de novo? Sei lá. Mas o fato é que Deus agiu a favor dele. O fato é que Deus estava trabalhando, mesmo sem ele compreender, mesmo sem ele se aperceber. E tudo aquilo que ele havia perdido, ele tem de volta. A sua mulher, as suas filhas,
os seus rebanhos, suas terras, suas propriedades, seus bens, tudo Ele tem de volta. E além de ser o Deus que restaura, Ele é o Deus que livra. Porque esse texto aqui não é sobre propriedade, não é sobre os bens de Ló, mas a vida dele, a vida da mulher dele, a vida das filhas deles estavam em perigo. Já pensou se ele é escravo e eles vendem as filhas dele? Com quem aquelas meninas iriam casar? Já pensou se eles matam a mulher dele? Já pensou se eles matam ele? Mas Deus, soberanamente, livra. Ele é o Deus que dá livramento. E nós vemos aqui, agora como aplicação da primeira parte, devemos aplicar para as nossas vidas o seguinte, que em todos os momentos, Deus age ao nosso favor. Em todos os momentos. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas, nem se iluda. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, até o que é ruim termina em bênção. Até o que é mal, até o que era para nos matar, acaba nos fortalecendo. Devemos confiar em Deus, confiar na soberania de Deus, no cuidado de Deus em todos os momentos. Ló estava assim, ó, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Mas o fato interessante nesse texto é que mesmo estando lá em cima ou estando lá embaixo, ele estava nas palmas das mãos de Deus. E nós devemos confiar nesse cuidado. Outra aplicação para as nossas vidas, meus irmãos, é que devemos considerar sempre que na nossa boca deve haver sempre louvar a Deus. Mesmo estando lá em cima, lá embaixo, perdendo, ganhando. Devemos sempre ter esta consciência. Para finalizarmos sobre a soberania de Deus em nós, é que devemos nos guardar da ansiedade da aflição desnecessária. Eu sei que é natural que a gente fique aflito diante de tantas circunstâncias ruins. É claro que é normal. Mas devemos confiar naquele que nos chamou, naquele que provém todas as coisas, naquele que é nosso Pai,